Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do Apocalipse. Nós estamos na terceira semana do nosso estudo de Apocalipse e sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Essa aula está sendo gravada, né, e transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram, numa segunda-feira, no dia 4 de abril, né? Segunda-feira, dia 4 de abril, e nós estamos aqui prontos para iniciar a nossa aula bíblica online. Sejam bem-vindos. E só para resumir, na primeira aula nós vimos o capítulo 1 de Apocalipse, a revelação do Senhor Jesus. Na segunda aula nós vimos a questão da igreja ser o candeeiro, né, de Deus que ilumina o mundo, e a carta à igreja de Éfeso. E está gravado na aula 2, quem quiser acompanhar na aula anterior, é só ir no canal do YouTube e a aula está ali gravada. Sejam bem-vindos, então, à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos, então, trazer a terceira semana, né, a terceira aula do nosso livro de Apocalipse. E esta aula de hoje, então, nós vamos tratar da segunda carta às 7 igrejas, a carta à igreja em Esmirna. E o texto está em Apocalipse, capítulo 2, do verso 11 ao verso 8. A carta de Jesus à igreja de Esmirna, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Muito bem, então aqui nós temos a segunda carta do livro de Apocalipse, né, a carta de Jesus à igreja de Esmirna. Então é a segunda carta das 7 da igreja de Esmirna. A primeira foi a carta à igreja de Éfeso, e a segunda carta, então, para a igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna era uma cidade importante também do Império Romano, e ela não era tão importante quanto Éfeso, né, que era a quarta cidade mais importante do Império Romano, junto com Roma, Alexandria, Antioquia, né? Então a cidade de Éfeso era uma das 4 mais importantes, a quarta maior cidade, no caso, do Império Romano. A cidade de Esmirna ficava perto de Éfeso, muito perto. E ela havia sido uma grande cidade nos tempos do Antigo Testamento, no tempo dos profetas, né? Enquanto os profetas profetizavam, a cidade de Esmirna era uma cidade importante ali onde hoje é a Turquia europeia. Mas no ano 600 a.C., ela foi destruída, totalmente destruída. Na mesma época em que Jerusalém estava sendo destruída, a cidade de Esmirna também estava sendo destruída. E claro que a Esmirna não aparece em outro local na Bíblia, a não ser aqui. Mas fazendo um paralelo, né, da história de Jerusalém, da história do Antigo Testamento e da cidade de Esmirna, na época que Jerusalém estava sendo destruída, na época de Daniel, jovem Daniel, na época de Jeremias, também a cidade de Esmirna foi destruída.
Só que 300 anos depois, né, ou seja, 300 anos depois da destruição e 300 anos antes do nascimento de Jesus, a cidade de Esmirna ela é reconstruída, ela ressurge. E uma curiosidade é que esta é a única cidade das 7 igrejas que existe até hoje. A única. Hoje o nome é Izmir, né? Mas é a mesma cidade, Esmirna, Izmir. Se vocês olharem no mapa da Turquia hoje, ali, do outro lado da Grécia, vocês vão ver a cidade de Izmir, que é a antiga cidade de Esmirna. E a exemplo das outras cartas, né, Jesus usa a cultura e o contexto da igreja local, da cidade, para falar. Né? Jesus usa a cultura da cidade, os costumes da cidade para comunicar a sua mensagem. Quanto à interpretação da carta, né, como eu falei na semana passada, alguns intérpretes, né, alguns estudiosos, eles veem as cartas como períodos, né, períodos da história da igreja. Então, um problema aqui. O que acontece? A carta de Esmirna, então, seria o segundo período da história da igreja, que seria, então, a igreja do segundo século até o quarto século, a igreja da perseguição, né? A igreja da perseguição, a igreja que foi perseguida no segundo século, depois dos apóstolos. Essa é uma interpretação. Então, a igreja de Éfeso seria a igreja do primeiro século, a igreja de Esmirna representaria, então, a igreja do segundo até o quarto século. Outros veem, né, não como períodos da história da igreja, mas modelos de igrejas. Né, que cada carta, ou seja, cada igreja das cartas seria um modelo de igreja. Então, a igreja de Éfeso seria uma igreja avivada, ortodoxa, né, bíblica, mas aquela igreja que está esfriando, perdendo o primeiro amor. A igreja de Esmirna seria a igreja totalmente perseguida. Bom, como eu interpreto esta carta e as outras? Como eu interpreto dentro do contexto daquilo que Jesus está falando, né, que eu entendo que é a transição de Israel como povo de Deus, deixando de ser para a igreja tornando-se a ser. Então, nesse contexto, Israel era o candeeiro, porque isso está muito, muito claro, né, no livro de Zacarias, na profecia de Zacarias, no capítulo 4, ali fala sobre toda uma ideia, né, do candelabro, do candeeiro, como sendo o sinal da revelação de Deus, o sinal da escolha divina, da eleição divina para o povo de Israel. Então, até uma determinada época, o povo de Israel ele era o candeeiro, a luz de Deus para iluminar o mundo. Porém, por seguir falsos profetas e religiosidades pagãs, idolatria, ele deixa de ser o candeeiro e a igreja, então, agora no Apocalipse, ela herda essa condição de ser o candeeiro de Deus no mundo. Israel deixa de ser, o povo de Israel deixa de ser, né, esse candeeiro no mundo, e a igreja, então, passa a ser. Então, a minha interpretação das cartas é exatamente essa. Jesus está contando o passado de Israel a partir da realidade da igreja local. Então, Jesus pega a situação, o contexto de cada igreja local, o que está acontecendo ali, e usa como exemplo o povo de Israel passado para que não aconteça com a igreja aquilo que aconteceu com Israel passado. Então, as cartas ela é uma revisão da história da salvação do Antigo Testamento até a igreja, para que a igreja seja ensinada como Israel ele era o candeeiro de Deus e o que aconteceu com Israel, o povo de Israel, para deixar de ser. Então ele adverte a igreja para que a igreja não siga os mesmos passos de Israel, não caia na idolatria, não caia na prostituição, não caia, né, no pecado de seguir falsos ensinamentos, culturas pagãs, para que não perca também o candeeiro, para que o candeeiro não seja removido, então, dela. Então, nessa exposição, é assim que eu interpreto as cartas, né, com a descrição da história
passada do povo de Israel e como e por que deixou de ser o candeeiro e como a igreja é exortada para que não seja removido o candeeiro que ela agora é. Então esta carta, ela descreve a condição e a situação da igreja de Esmirna, mas remete à situação de perseguições e provas que o povo de Israel enfrentou também. Por isso nós temos a menção à prova ou tribulação de 10 dias. Uma referência muito clara às pragas do Egito, né, as 10 pragas do Egito, e uma referência também que ficou marcada na cultura apocalíptica, né, na literatura apocalíptica, também os 10 dias de prova dos jovens na Babilônia. Então, em primeiro lugar, nós vemos que nessa carta a mensagem prioritária da carta é que a morte foi vencida por Jesus. Isso está no primeiro capítulo. Aliás, isso está é tema do Apocalipse inteiro, a vitória sobre a morte. Não temer a morte, por isso que é uma mensagem urgente para uma igreja emergente, a igreja do primeiro século, prestes a sofrer as terríveis perseguições que nós sabemos que em seguida ao Apocalipse aconteceram. Então a mensagem prioritária é que a morte de Jesus venceu a morte. A mensagem prioritária é que a morte foi vencida por Jesus. O verso 8 diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E como eu falei antes, isso tinha muito a ver também com a cultura da cidade, que havia como que ressuscitado 300 anos antes. Mas a mensagem é sobre Jesus ter vencido a morte. Esta é a mensagem prioritária. E essa também é a mensagem principal, né, da nossa fé. A morte foi vencida pelo Filho de Deus. Ao ressuscitar, ao morrer e ressuscitar, o Senhor Jesus venceu a morte. E a grande mensagem da carta é essa. E a grande mensagem da carta a Esmirna é essa. Alguns de vocês serão mortos. Vocês são candidatos à morte porque vocês são cristãos, seguem Jesus. Mas Jesus venceu a morte. Em segundo lugar, esta carta nos mostra que o judaísmo da época eram os causadores da perseguição à igreja. O judaísmo da época eram os causadores da perseguição à igreja. O verso 9 diz assim, conheça a tua tribulação, conheça a tua pobreza, mas tu és rico. E conheça blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Em Esmirna, né, alguns historiadores, até mesmo do segundo século, vão dizer isso, em Esmirna havia uma grande colônia de judeus, e judeus praticantes da religião judaica, frequentadores da sinagoga. E esses judeus religiosos, eles eram uma grande ameaça para a igreja. Os judeus religiosos, aqueles comprometidos com a causa da sinagoga, do farisaísmo, eles eram uma grande ameaça para a igreja. E entre os judeus da época de Jesus havia poucos, né? Havia muito poucos israelitas de verdade, né? Havia muito poucos israelitas, ou seja, pessoas debaixo, né, da aliança. E isso o apóstolo Paulo deixa muito claro, né? Entre os judeus havia muito poucos verdadeiros israelitas, muito poucos. Em Romanos capítulo 9, por exemplo, no verso 6, né, o apóstolo Paulo diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Então, nem todos os israelitas étnicos, né, eles eram verdadeiros israelitas, eles eram realmente filhos da aliança, porque a aliança, ela transcende a etnia. Então, o fato de um israelita ser israelita étnico não significaria necessariamente que ele seria um eleito, que ele seria um filho da promessa.
Então, em Romanos, por exemplo, capítulo 11, né, verso 28 em diante, diz assim, ó, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Isso os judeus, os israelitas, né? Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, os judeus, eles eram inimigos do evangelho, porque eles estavam apegados, muito apegados àquela tradição, né, extremamente legalista, onde eles já haviam substituído totalmente o sentido da lei de Deus, em termos de aliança, por normas totalmente humanas e opressoras para com as pessoas. Então, a maioria deles, principalmente os líderes, os rabis, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, praticantes, tornaram-se um povo sem Deus. E tornaram a religião judaica sem Deus também. Então, sem guardar a aliança de Deus, e por isso eles se tornaram sinagogas de Satanás e perseguiam os cristãos. Por quê? Porque muitos, apesar de haver muitos rabis, muitos mestres, muitos escribas piedosos, isso a gente pode falar muito menos dos saduceus, dos sacerdotes, que havia muito menos, mas havia alguns sacerdotes piedosos, o exemplo é Zacarias, que apresentou Jesus no templo. Haviam sacerdotes piedosos, haviam fariseus piedosos, sim, mas a grande maioria deles haviam se deixado, né, levar por falsos ensinos, se distanciado extremamente da lei de Deus e se tornaram inimigos do evangelho quando o evangelho surgiu. Mas veja, meus irmãos, veja, pessoal, em terceiro lugar, que a perseguição, essa carta, a mensagem da carta diz isso, a perseguição e o martírio deveriam ser esperados pelos cristãos. A perseguição e o martírio deveriam ser esperados pelos cristãos. O verso 10 em diante diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, ser um cristão na época era quase uma sentença de morte. Esta é uma verdade que a gente descobre lendo, né, o Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento e a literatura também pós-apostólica. Então, ser um cristão na época era quase uma sentença de morte. E durante toda a história foi assim, né? Em boa parte do mundo ainda é assim. Agora, na semana passada, né, a gente teve notícia de uma igreja inteira na Coreia do Norte sendo executada simplesmente porque foram pegos, né, em pleno culto, em plena reunião. E isso acontece em muitas partes do mundo, não só na Coreia do Norte, mas no Oriente e na África acontece muito disso, cristãos sendo mortos. Na África, a gente ouve falar de... Agora, o ano passado, 2 anos atrás, né, uma igreja com 80 pessoas foi incendiada. Os inimigos da igreja fecharam as portas pelo lado de fora e colocaram fogo na igreja, e os cristãos morreram dentro, né, trancados dentro da igreja. Então, em boa parte do mundo, a perseguição é uma realidade para os cristãos. Só aqui mesmo, né, em alguns países do Ocidente, né, que ser cristão é uma barbada, é uma moleza, né? É muito fácil. Mas ser cristão na época, então, era quase uma sentença de morte. 10 dias é uma lembrança, uma linguagem apocalíptica de um tempo que não é muito extenso, um tempo definido. Então, talvez não sejam 10 dias literais,
mas é um simbolismo, né, de uma prova que tem tempo de validade, como as 10 pragas do Egito, e como a prova, né, dos 10 dias dos jovens em Daniel capítulo 1, que vocês podem ler. Tá bem fácil a leitura e vocês podem ler. Muito bem, para a gente ir para o final desta aula, nós temos aqui a quarta lição, né, a quarta mensagem da carta, que a vida eterna é a recompensa dos cristãos. A vida eterna é a recompensa dos cristãos. Verso 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, ser fiel até a morte é não desistir, né, da fé, não renunciar à fé, é não negar a fé em face da morte. Isso é ser fiel até a morte. Aqui não está falando de uma situação normal, né, do cristão, mas de uma situação excepcional da perseguição. Ser fiel até a morte. Não é até aqui, é óbvio que a gente precisa ser fiel até morrer, mas aqui o contexto, né, e a mensagem é o martírio. Aqui a mensagem é ser fiel, se mártir, seja fiel. Então, aquele que persevera é o vencedor. E a mensagem, né, completa, desde o primeiro capítulo, é que o povo de Israel nem sempre perseverou. E nas épocas em que capitulou diante das provas, eles não estiveram aptos à bênção da aliança, eles não perseveraram. Por isso, as 10 primeiras tribos foram levadas ao cativeiro, foram espalhadas, foram dispersas. Por isso, lá pelo ano 600, as 2 tribos remanescentes, Judá e Benjamim, que formavam o povo de Judá, com a capital em Jerusalém, foi também destruída, foi levada ao cativeiro por causa da infidelidade. O Apocalipse vai chamar muita atenção disso, chamando essa infidelidade de prostituição, de adultério. Então, a única promessa para os perseguidos, era: se vocês morrerem sem negar a fé, vocês serão vencedores. Como é diferente, né, a mensagem do cristianismo naquela época para hoje. Hoje seja fiel e vocês conquistarão, serão conquistadores, serão cabeça, não cauda, dominarão, vencerão, ficarão ricos, ficarão prósperos, terão casa boa, carro bom, dinheiro no banco. Mas para os cristãos primitivos, a única promessa era perseguição. E na perseguição, a única promessa era: se vocês morrerem sem negar a fé, vocês serão considerados vencedores. Vocês receberão a coroa da vida. O que é a coroa da vida? É a vida eterna, é não sofrer a segunda morte. Então, a coroa da vida é viver eternamente com Deus e em Deus. A coroa da vida é a vida eterna. Alguns fazem a diferença, né, em coroa da vitória, coroa da vida, mas são todas, é a mesma coroa. A coroa da vida, a coroa da vitória, é a coroa daquela pessoa que vence a morte. Em face à perseguição, às provas, vencer significa não voltar atrás, não negar a fé. Então, a coroa da vida é viver eternamente com Deus e em Deus. A coroa da vida é a vida eterna. E a vida eterna é a vida na glória. E em glória com Deus eternamente. Então, por isso, irmãos, ser um cristão é um convite à perseverança na fé. Ser um cristão é um convite à perseverança na fé, olhando para Jesus que
esteve morto, mas ressuscitou. Ele é o nosso supremo exemplo, é a nossa suprema motivação. O cristão não precisa de nenhuma outra motivação, de nenhum outro motivo para perseverar, para ir à igreja, para ser fiel aos cultos, para se comprometer com a igreja, a não ser olhar para Jesus. Então, o cristão no decorrer da história sempre foi um forte. O cristão no decorrer da história sempre foi um forte. Talvez hoje nós encontramos um cristianismo fraco, em muitos lugares. Mas o cristão no decorrer da história sempre foi um forte. O cristão enfrentou o Império Romano. Pessoal, o cristão enfrentou o Império Romano, enfrentou o imperador, enfrentou Nero, enfrentou Vespasiano, Domiciano, enfrentou grandes imperadores, enfrentou todo o império, mas o cristão venceu, o cristianismo venceu. Cristãos venceram o Império Romano. Os cristãos enfrentaram o paganismo, a cultura pagã de uma cultura celta, por exemplo, de uma cultura bárbara. Cristãos morreram lá e venceram lá. Os cristãos enfrentaram os muçulmanos, venceram. Os cristãos enfrentaram os vikings com toda a fúria, com toda a selvageria cultural, e os cristãos prevaleceram. Então, o cristão, no decorrer da história, sempre foi um forte, sempre foi um forte. O cristão enfrentou o comunismo, o cristianismo enfrentou o comunismo, cristãos enfrentaram o comunismo e venceram. Cristãos enfrentaram o ateísmo e venceram. Cristãos enfrentaram ditadores e venceram. Cristãos estão enfrentando hostilidades tremendas na África, no norte da África, no Oriente, na Coreia do Norte, e estão vencendo. Nem que seja morrendo pela fé, porque morrer pela fé é a suprema vitória. Então, a fidelidade é uma questão de firmeza doutrinária. É uma questão de firmeza doutrinária. Quanto mais firme é a nossa doutrina, mais firme vai ser a nossa fé. Mais grandioso será o nosso testemunho. Então, permanecer na fé, quando Jesus disse ser fiel até a morte, daria a coroa da vida, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte, ele está dizendo o seguinte: permanecer na fé é o que nos leva a receber a coroa da vida, é o que nos leva à vida eterna. Então, esta é a aula de hoje, a mensagem, a carta de Jesus à igreja de Esmirna, a igreja perseguida, igreja fiel na perseguição. Que igreja foi a igreja de Esmirna? Que elogios ela recebe de Jesus e que promessas ela recebe de Jesus. Ser fiel até a morte, ao vencedor. Eu darei a coroa da vida e não sofrerá o dano da segunda morte. Tá bom, pessoal? A aula de hoje está encerrando. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês tenham sido aí colocados, né, em contato, né, com a palavra, com essa lição tão importante que é a igreja de Esmirna. Então, até a próxima segunda-feira na nossa próxima aula.